Boa noite. Estamos gravando a aula referente ao dia 5/10, que não houve por conta da palestra. Então, deem uma olhada no vídeo, assistam. É a continuação da aula da semana passada, do dia 28/9, que eu deixei um vídeo menor. Então, eu vou continuar o conteúdo, a gente vai fazer alguns exercícios e fechar a aula de hoje, ok? Então, eu vou compartilhar com vocês para a gente começar. Bom, a aula é do dia 5/10, como eu disse, e a gente vai começar a falar agora sobre a função composta. O que que é a função composta? É quando a gente aplica uma função dentro de outra. Então, eu pego o x, aplico dentro da função f, então eu jogo ele dentro da máquina f e ele me dá uma resposta, ele me dá um f de x. E eu vou e faço o quê? Pego esse f de x e aplico dentro de outra função. Então, eu tenho g de f de x. Eu tenho o f de x aplicado dentro da função g, que gera essa formulazinha, g de f de x. É como se eu estivesse aplicando a função f dentro da função g. E como que eu represento isso? A gente representa a função composta assim, ó, g bola f, a gente fala assim mesmo, g bola f de x, ok? Igual tá aqui, g bola f de x, que é a mesma coisa que g de f de x. Observem que f bola g de x muda a figura. Por quê? Porque a função g aplicada dentro da f. Então, g bola f e f bola g são situações diferentes, ok? A gente não pode esquecer disso. Seguindo, a gente tem aqui um exemplo de construção de uma função composta. Então, eu tenho aqui a função composta. Eu tenho f de x, que é 2x menos 6, e tenho g de x, que é x ao quadrado menos 3x mais 5. Como eu quero chegar numa função que é g de f de x, preste atenção no que a álgebra te diz, que é a f de x aplicada dentro da g. Então, onde tiver x, eu vou ter que colocar quem é a f de x. E a gente sabe que a f de x é isso aqui, ó. Então, começando lá na g de x. Onde tiver x, eu vou colocar f de x. Então, vai ficar f de x ao quadrado menos 3 vezes f de x. Eu estou usando dois parênteses, tá, gente? Mas é só para vocês entenderem mesmo. Então, g de f de x vai ficar. Onde tiver f de x, eu vou trocar pelo que é f de x, né? 2x menos 6 ao quadrado menos 3 vezes 2x menos 6 mais 5. E bora para a resolução, né? Bora resolver isso aí. Vamos lá, 2x menos 6 ao quadrado, eu vou ter 4x ao quadrado menos 24x mais 36. Produto notável. Quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado segundo. Aqui, aplicando uma distributiva, a gente vai ter menos 6x mais 18. E no final, mais 5 que está esperando, né? Então, vamos lá. G, lembrando que aqui é o G de f de x, né? O nosso g de f de x, observando que a gente não tem outro x ao quadrado, vai ser 4x ao quadrado. O menos 24x com menos 6x vai dar menos 30x. 36 mais 18, 54, com mais 5, 59. Então, o que eu teria que fazer antes? Se eu fosse calcular, por exemplo, g de f de zero. Só voltar aqui. Se eu fosse calcular g de f de zero, eu teria que aplicar o f de zero. Então, f de zero, eu teria que jogar aqui. f de zero seria 2 vezes 0 menos 6. 2 vezes 0, 0, daria menos 6. Então, f de zero
é igual a menos 6. Aí o que que eu faria? Dentro da função g, eu aplicaria esse menos 6. Aí sim eu jogaria na outra fórmula. Menos 6 ao quadrado, menos 3 vezes menos 6, mais 5. Agora, quando eu quero calcular g de f de zero, como eu já tenho a fórmula, eu posso jogar o zero direto aqui. Então, eu posso fazer 4 vezes zero ao quadrado, zero. 30 vezes zero, zero. Então, sobrou só o 59. E aqui, ó, daria 36 mais 18 mais 5, que é exatamente 59. Então, dá a mesma coisa, só que esse é um caminho mais rápido porque você já tem a fórmula pronta. Como que a gente achou a fórmula? Colocando a função f, que no caso é 2x menos 6, onde tinha x na função g, e fazendo o algebrismo necessário, beleza? Seguindo. Aqui eu coloquei um diagrama que representa bem o que é a função composta. Lembra que eu fiz ali separado, né? Fiz primeiro o f de zero, e do f de zero, o resultado eu apliquei no g e achei o g de f de zero. E também fiz o seguinte, eu achei uma fórmula que me levava direto do x para o g de f de x, como jogando a função f dentro da função g. Então, o caminho aqui é que você tem dois passos, e no outro você tem um passo só. Você já chega direto na resposta, ok? Então, essa é basicamente a diferença que a gente tem aí. E seguindo, a gente entende que a função composta g bola f, ela só é definida quando o contradomínio de f é igual ao domínio de g. Como assim? Contradomínio de f. Olha quem que é o contradomínio de f aqui, ó. O contradomínio da função f tem que ser a mesma coisa que o domínio da g, para a gente conseguir fazer isso, porque esse conjunto do meio serve tanto como contradomínio de f, quanto domínio de g, né? Então tem que ser a mesma coisa, ok? E como eu já disse para vocês, g bola f de x não é a mesma coisa que f bola g de x, né? São funções trocadas. Por exemplo, lá naquele exemplo que a gente fez, o f bola g de x seria colocar a função g dentro da f. Então, vamos ver se daria a mesma coisa? Vamos só fazer um teste, né? Se eu fosse calcular f bola g de x, lembrando que isso é a mesma coisa de f de g de x, agora seria colocar o g de x dentro da f. Então, ficaria 2 vezes x ao quadrado menos 3x mais 5, colocando, né, aqui dentro do x o g de x, menos 6. Então, ficaria 2x ao quadrado menos 6x mais 10 menos 6. Isso geraria para a gente 2x ao quadrado menos 6x mais 4. Então, esse é o f bola g de x. Beleza? Viram que não deu a mesma coisa que a gente tinha falado antes no vídeo, né? Então, realmente não é comutativo. Continuando, aqui eu coloco um exemplo, né? Para a gente fazer uma função composta. Vamos supor que a gente tenha f de x igual a x mais 3 e g de x igual a x ao quadrado mais 3x. Lembra que eu quero f de g de x e g de f de x. Se vocês quiserem pausar o vídeo e tentar fazer, depois volta para conferir, tá? Eu já vou seguir fazendo. Então, se quiser pausar, a hora é agora. F de g de x é substituir no lugar do x da g, no lugar do x da f, a função g. Então, onde tinha x, eu vou colocar a função g, que é x ao quadrado mais 3x. Só que aqui ele pede para somar 3 no final, que é da função. Como não tem nada semelhante, f de g de x seria então x ao quadrado mais 3x, que foi substituído aqui, que é a g de x, mais 3.
G de f de x é pegar f de x e colocar aqui no lugar do x na função g. Então, ficaria, ó, no lugar do x ao quadrado ali, eu teria que colocar x mais 3 e elevar ao quadrado. E no lugar do x ali, eu teria que pegar o 3 e multiplicar por x mais 3. Lembrando por que eu estou fazendo isso. Porque eu estou trocando onde tinha x aqui na função g por f de x, né? Trocando pelo quem representava a função f de x. X mais 3 ao quadrado. X ao quadrado mais 6x mais 9. 3 vezes x mais 3, 3x mais 9. Então, a gente vai ter x ao quadrado mais 9x mais 18. Então, essa é a nossa função g de f de x, que a gente vê que respeita realmente o que foi falado antes na questão da comutatividade, né? Seguindo, a função inversa é o seguinte: a gente faz sempre uma função do domínio para o contradomínio, né? E a gente tem domínio e imagem. É o contrário. É fazer da imagem achar a função que faz o caminho inverso. A formulazinha que faz o caminho inverso, que leva da imagem para o domínio. Foi? Então, como que a gente representa primeiro uma função inversa? Que é importante a gente lembrar como representar uma função inversa. Quando vier, aqui é porque não está bem mostrado, quando vier assim, ó, f de menos 1 de y, eu vou até trocar. Quando eu tiver um f de menos 1 de x, você já sabe que é a inversa de x, né? Então, é o y trocando de lugar com x. Então, aqui ele até tenta mostrar isso, né? E que no caso ficaria ali um f de menos 1 de y igual a x. Seria uma troca, né? A função inversa de f de x seria f de y igual a x. Só que como que a gente faz isso na prática, né? Como que a gente resolve isso na prática? Por exemplo, eu tenho essa função, eu quero a inversa. Como que eu vou achar a inversa? Lembra que a inversa é trocar o domínio com a imagem. Domínio é o x e a imagem é o y. Eu vou ter que trocar eles de lugar. Então, lembra que a imagem, que é o y, eu vou falar que ela é o x, e o domínio, que é o x, eu vou falar que é o y. E como que eu vou fazer para voltar para a inversa? Eu tenho que isolar esse y. Então, eu vou passar o 3 para cá e o x para cá, para ficar isolado o y igual estava. Vou multiplicar por menos 1, 3y igual a x menos 5. E esse 3 que está multiplicando, agora ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, a função inversa de 3x mais 5, de f de x igual a 3x mais 5, é x menos 5 sobre 3. Então, aqui, colocando a imagem no lugar do x, você acha o domínio, no caso que agora é o y, que relaciona com ela. Então, como que a gente vai achar a função inversa algebricamente? Trocando o x e o y, beleza? Vamos seguindo. Aí aqui eu separo alguns exercícios, né? O primeiro exercício diz o seguinte: com base em seus conhecimentos, mostre que g de x, que é 2x mais 1, é uma função, no caso, bijetiva. Lembra que para ser bijetiva, ela tem que ser injetora, ou injetiva, né? E sobrejetiva. Vamos ver o que é isso analisando por meio de um diagrama. Vamos lá, se eu colocar o A lá, lembrando que é de A para B, então 2 vezes 0, 0. Mais 1. Então, o 0 está ligando com 1. 1, 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, 1 está ligando com 3. 2. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então, o 2 está ligando com 5. E o 3, 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. 3 está ligando com 7. Todos os números ali. Então, primeiro, ela é injetora? Para ser injetora, cada x tem que ter seu y. Ok, ela é injetora. Então, para a primeira parte, ok.
Ela é sobrejetora? Todo contradomínio tem que ser imagem também, isso aconteceu, então ela é sobrejetora. E se ela é injetora e sobrejetora, ela é bijetora. Então, realmente, essa é uma função bijetora, beleza? Fiz pelo diagrama e lembrei da definição de injetora e sobrejetora. Injetora, cada x tem seu y exclusivo. Sobrejetora, todo contradomínio também é imagem. Então, não sobrou ninguém no contradomínio. Então, se ela é injetora e sobrejetora, ela é bijetora. Seguindo. Essa aqui, eu quero que a gente classifique graficamente se ela é injetora ou sobrejetora, né? Lembra que para ser injetora, quando a gente traça várias retas paralelas ao eixo X, só pode tocar uma ou nenhuma. Como tocou mais de uma, ela é sobrejetora. E para ser injetora, teria que ter tocado uma ou nenhuma, né? Como tocou duas, é só sobrejetora. Essa aqui, quando eu traço várias retas paralelas ao eixo X, todas elas só tocam uma vez. Lembra que isso classifica ela ser injetora e a sobrejetora também pode tocar uma ou mais. Então, ela é injetora e sobrejetora e, consequentemente, é bijetora. Mesma coisa acontece quando eu traço várias retas aqui, ó. Todas tocam uma vez. Se toca uma vez, é injetora, porque a injetora pode tocar nenhuma ou uma, e a sobrejetora pode tocar uma ou mais, né? Então, ela também é bijetora. Então, lembra, sobrejetora toca uma ou mais, que é o caso da primeira, que tocou duas cada reta, então ela é só sobrejetora. Injetora toca nenhuma ou uma, e a sobrejetora toca uma ou mais, então aqui como tocou uma, acabou servindo para injetora e sobrejetora, na B e na C. Então, consequentemente, ela é bijetora, as duas são bijetoras, ok? Próximo. Nesse próximo, a gente vai falar de função par e ímpar. Lembra que graficamente a gente analisa a função par e ímpar pela simetria. E lembra que tem função que não tem paridade, que não é par nem ímpar, né? Lembra que para ser par, o eixo y funciona como um espelho, então tudo é projetado de um lado e do outro. E para ser ímpar, a origem suga a função e projeta ela no quadrante que não é consecutivo, não adjacente, né? Então vamos lá. Essa primeira, ela não é simétrica em relação ao eixo y e nem em relação à origem. Então não tem paridade. Agora essa aqui, ela é a origem, é como se sugasse ela e começasse a projetar de novo no outro quadrante. Então ela é uma função ímpar, porque ela é simétrica em relação à origem. E essa, o eixo y está funcionando como um espelho. Então, ela é uma função par, beleza? Então, função ímpar e par, a gente analisa graficamente pela simetria. Lembra que, algebricamente, a função par, o f de x tem que ser igual ao f de menos x, e na função ímpar, o f de menos x tem que ser igual a menos f de x. Então, tem que lembrar disso aí, ok? Seguindo. Nessa aqui, eu também quero que a gente classifique essas funções em injetora, bijetora, sobrejetora, ok? Então, vamos lá. Primeiro, para ser injetora, cada x tem que ter seu y. Ok. Então, ela é injetora. Sobrejetora. Todo contradomínio tem que ser imagem. E não é, porque está sobrando. Então, nesse caso, ela é só injetora. Nessa aqui, cada x tem que ter seu y. E já não aconteceu, ó. Esse tem o mesmo y, então ela não é injetora. Sobrejetora. Todo contradomínio tem que ser imagem. Todo contradomínio está sendo usado como imagem, então ela é só sobrejetora. Ela é só sobrejetora, beleza? Essa aqui, vamos ver. Cada x tem que ter o seu y. Isso acontece, então ela já é injetora. E todo contradomínio tem que ser imagem. Então, todo mundo tem que ser usado aqui. Está acontecendo, então. Ela é injetora e sobrejetora. Se ela é injetora e sobrejetora, ela é bijetora. Beleza?
A gente já conseguiu classificar e fixar o conteúdo de injetor e sobrejetor. Na próxima, que é o último exercício, a gente tem aqui também um exemplo de um diagrama que representa a função. Vamos ver, cada x tem seu y? Não, não tem. Tem aqui gente compartilhando, então já não vai servir, né? Cada parte aqui dessa função, todos os elementos do contradomínio estão sendo usados para a imagem? Também não. Então ela não é injetora e nem sobrejetora, ok? Então, a aula é isso. Aproveitem para revisar conteúdos, procurar as dúvidas, mandar no chat, que a gente está à disposição, tá? Então não deixem de tirar as dúvidas de vocês, porque isso é importante para a gente seguir resolvendo os exercícios da melhor forma e realmente entendendo o conteúdo para se sair bem no concurso que vem por aí, ok? A gente vai falar mais disso um pouco mais para frente. Os exercícios, o professor do nível 2 ele já deixa para vocês, então não vou deixar mais uma lista, como eu já conversei. E eu espero que vocês assistam essa videoaula mais de uma vez, se não entenderem, e deixem os comentários, as dúvidas lá no chat para mim, ok? Um abraço para